Venho a ti me confessar pra minha alma. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para poder cultuar ao Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 93. Nós vamos ler os 5 versículos contidos nesse salmo. Poder e a majestade de Deus. Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é majestoso, Deus, e convém a nós, servos do Senhor, render-lhe sempre a nossa santidade, como oferta, como adoração ao Senhor. Faz uma obra grandiosa nas nossas vidas. Continue, Deus, a trabalhar em nós. Colocamos o nosso culto diante do Senhor, tudo o que formos fazer, que seja para o teu louvor, Pai. Peço uma oração pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão em seus lares. Irmão, estes que não podem estar na casa do Senhor, mas de maneira semelhante adoram ao Senhor em suas casas. Esteja com eles, ó Deus, fortalecendo, animando. Oramos também para o fim dessa pandemia, Senhor. Todavia, que a tua vontade, que ela venha prevalecer, Deus. Nós oramos também por aqueles que estão desanimados, que precisam de uma visitação, que precisam que a graça do Senhor os visite agora, Deus. Gente que está com a saúde fragilizada, gente que está com o emocional debilitado, gente que está com alguma dificuldade em casa, Deus, seja ela de cunho financeiro, de relacional, que o Senhor realmente venha ajudá-los, Deus. Venha derramar o teu Santo Espírito sobre eles, de modo que eles venham se acalmar, de modo que eles venham confiar no Senhor, Deus, porque a principal característica do servo de Deus é a confiança em Ti. Ele descansa, ele espera no Senhor, Pai. Visite cada um, no nome de Jesus, Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos louvar o Senhor. Estamos aqui neste momento para engrandecer o nome daquele que nos guarda. Você tem a oportunidade aí na sua casa de louvar o Senhor também. Você tem a oportunidade aí de glorificar o Senhor, de convidar o Senhor para se fazer presente aí. Tem uma canção que diz: reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Reina sobre nós, Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos neste lugar, Pai. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
toda a terra, tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo és: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Deus. Santo, santo, santo és o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. eu louvarei.
vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. E exaltado é Senhor. Santo, santo és o Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Nós te glorificamos, Deus. Nós te adoramos neste lugar, exaltado és o teu nome, Pai. Nós estamos diante do Senhor para engrandecer a ti, Deus. Tua verdade, Pai, o teu amor, a tua graça sempre irá reinar sobre nós, Deus. Nós nos rendemos, Pai, diante dos teus pés para te engrandecer. Santo és o Senhor, Deus. Obrigado por nos dar a oportunidade de adorar o teu nome, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de engrandecer a ti, Deus. Nós te amamos e nós nos alegramos, Pai, de estar diante do Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nossa exposição bíblica de hoje se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 4, o versículo 7, um texto muito bem conhecido de todos nós, firmes em Jesus, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Até aqui. Senhor, nós apresentamos agora as nossas vidas diante do Senhor, no momento em que vamos ouvir a Tua palavra, Deus. Tudo passa, a grama murcha, a folha seca, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém. O segundo semestre de 2020 já começou. Hoje é dia 2 de agosto. Quais são os seus planos para o segundo semestre? Quero te lembrar que o tipo de vida que você levar durante esses últimos 5 meses para findar o ano vai dizer como você concluirá o seu ano e de que maneira você deseja concluir o seu semestre. Embora estejamos em uma pandemia, não temos motivos para não planejar. Nós precisamos planejar. Se você quer ter uma vida vitoriosa em qualquer área da sua vida, você planeja para depois, então, executar. E no que tange a nossa vida espiritual, não é diferente. Vida vitoriosa para aqueles que colocam os seus planos, para aqueles que colocam a sua agenda de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. É gente que não leva ou que não vive a vida de qualquer forma. É gente que não vive uma vida baseada na reação. A maior parte das pessoas, você vai perceber que elas vivem a vida de acordo com as reações. Elas não têm muito uma direção, elas não têm uma orientação prévia quanto à vida. Elas vivem por aí flutuando de acordo com a opinião dos outros e de acordo com que a situação os forçam, elas então reagem e continuam
a vida, baseado naquilo que vai acontecendo. Há outros, portanto, que são conformados, não é mesmo? Eles vão vivendo na direção em que a maioria está indo. Elas são pessoas que são sem autenticidade, sem honestidade, uma vida que flutua na superficialidade. É assim. Há outros que querem ter uma vida de independência. Hoje é moda, a ilusão da autonomia, da resistência ao velho. Qualquer ideia que cheire a dogma e tradição não serve. Algo sábio e bom somente existe na minha geração, pensa este. É uma vida de auto-engano, mas que no fim se torna apenas sim mais uma moda. Não sabem o que querem exatamente, mas querem ser diferentes e diferentes do que também não sabem. E há aqueles que têm uma vida de intencionalidade, eles têm intenção. A vida, portanto, ela tem um propósito, uma pessoa que estrutura a sua vida. É o tipo de pessoa que não anda no piloto automático, que sabe muito bem o que quer, uma vida que entende que para que os seus relacionamentos, para que as suas finanças, para que a sua saúde, para que a sua missão, para que o seu ministério na igreja, a sua vida espiritual se desenvolvam, ele entende que não é obra do ocaso, ele precisa ter a intenção de correr atrás dessas coisas. Tudo se desenvolve na intenção de querer fazer algo, no investimento planejado, na inteligência, na perseverança, com calma, mas também com coragem, com muito foco, através de pequenas e grandes ações diárias intencionais. É isso que faz com que a nossa vida seja uma vida vitoriosa. Paulo, ele viveu uma vida na intencionalidade. Paulo estava indo para Damasco com planos de perseguir os cristãos. Ele havia se tornado um homem muito religioso e mais ferrenho defensor do judaísmo. Mas quando Paulo foi encontrado por Jesus Cristo na estrada de Damasco, sua vida mudou drasticamente, mudou completamente. Ele passou a conformar suas vontades, a conformar suas intenções com a pessoa ou com a vontade de Deus. Ele já não vivia segundo a sua vontade, mas ele agora é dedicado a cumprir a vontade de Deus. Paulo entendeu que os seus planos, que a sua vida agora deveria ser conduzida pelo Senhor. E agora, para mim, para você, para nós que queremos ter uma vida vitoriosa espiritual, nós precisamos caminhar como o apóstolo Paulo. E aqui, nesse versículo, o apóstolo traz 3 convicções que norteiam para uma vida vitoriosa espiritualmente falando. Talvez você esteja na situação de um fracassado espiritual. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não evangeliza, você não tem tido assiduidade na igreja, você está no meio de uma pandemia e parece que sobraria tempo para você fazer as coisas do Senhor, estar envolvido na obra do Senhor, mas parece que você cada dia mais está longe. Então, a ideia que o apóstolo Paulo traz para nós aqui nesse versículo, elas nos norteiam para uma vida espiritual vitoriosa. Primeira coisa, convicção que o apóstolo nos mostra, está aí: combati o bom combate. É o discernimento. Seja um bom
combatente, seja um bom guerreiro, seja um bom soldado. Aqui é a ideia de embainhe a sua espada. Guarde, ou seja, a sua espada, diminua o tom da sua voz, acalme os seus ânimos, fique em silêncio e reflita. Pelo que eu tenho lutado? Paulo, depois de se encontrar com Cristo Jesus, nunca mais foi cúmplice da morte de ninguém. Ele nunca mais levantou o chicote ou a espada para alguém, não mais andava armado, muito menos lutou com socos e tapas contra alguém. Paulo, depois da sua conversão, do seu encontro com Jesus, ele nunca mais comandou soldados ou efetuou qualquer ordem de prisão. Ainda assim, Paulo teve que enfrentar a oposição de seus ex-colegas, a perseguição religiosa sem fim, meus irmãos. Enfrentou também a própria morte do imperador de Roma. Vocês devem se lembrar que o relato de Atos leva Paulo até Roma para ser preso. Paulo não travava uma guerra diária profunda contra pessoas. Efésios 6 vai dizer que Paulo lutou contra Satanás. Paulo lutou contra o sistema do mundo. Gálatas 6,4. Paulo lutou contra o sistema religioso, o legalismo dos judaizantes. Paulo lutou, sobretudo, contra o pecado, a impureza da igreja de Corinto. Paulo lutou contra o falso evangelho. Na carta aos Gálatas você vai perceber isso. Paulo lutou contra si mesmo, contra os seus desejos carnais. Romanos 7, ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, este sim eu faço. Paulo lutou contra poderes sombrios da maldade, contra Satanás, contra vícios judaicos, cristãos e gentílicos, e contra a hipocrisia, contra a violência, conflitos e imoralidades em Corintos, contra os fanáticos e os desleixados em Tessalônica, contra os gnósticos, helenistas, judeus em Éfeso e Colossos, e não por último, no poder do Espírito Santo, Paulo lutava diariamente contra o velho ser humano dentro de si mesmo, que todos os dias tentava fazer com que o apóstolo pecasse. Paulo não se perdeu combatendo inimigos imaginários. Ele, de fato, foi um bom combatente, foi um bom guerreiro, foi um bom lutador, foi um bom soldado. Ele não entrava em qualquer luta, porque ele sabia a luta que agradava ao Senhor, e ele tinha um objetivo claro e muito concreto, que ele precisava de lutar em prol do Evangelho. Por isso que ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate. Havia um discernimento do alto neste homem piedoso. Meus irmãos, escolha muito bem as suas guerras. Às vezes a nossa luta, ela se torna tão frívola. Cada um de nós precisa avaliar se estamos lutando o bom combate do cristão, que é a luta espiritual, ou se você está vivendo em função de seus objetivos, ou de objetivos menores, pequenos e tão somente terrenos. Qual tem sido a sua linha de combate? Paulo nos orienta em Colossenses 3:2 a pensar diuturnamente nas coisas do alto. Onde você tem combatido o bom combate. O apóstolo não
combatia qualquer combate. Era o bom combate da fé, o bom combate da carreira cristã, o que vale a pena lutar. Lute contra o pecado, lute contra o falso evangelho, lute para ser um grande evangelista, lute para ser um bom pai, lute para ser uma boa mãe, um bom filho, um bom cidadão, sobretudo um bom cristão, um bom servo do Senhor que não mede esforços para fazer com que a obra do Senhor alcance os lugares inalcançáveis. Segunda convicção. Primeira, seja um bom combatente. Segunda convicção para se ter uma vida vitoriosa, seja um corredor exemplar. Olha só, completei a carreira, terminei a corrida, em outras traduções dirão. Persistência. A vida cristã, ela é uma grande corrida. O autor da carta aos Hebreus vai nos dizer, em Hebreus 12, de 1 a 2, você percebe que ele trabalha essa ideia, e essa corrida só termina com a bandeirada final. Há muitos que têm que resistir até a morte, porque ainda não acabou para eles. Outros sofrem muitos anos, outros choram. O importante na carreira cristã não é chegar primeiro, o importante é que se termine, o importante é eu concluir. Paulo fez parte da corrida de revezamento. A palavra aqui pode significar uma volta completa na pista de corrida. Paulo talvez pensasse na transmissão da fé, uma vez que ele agora está concluindo a sua carta para o jovem Timóteo, e ele fala: olha, agora eu passo o bastão para você, porque eu acabei de concluir a minha carreira, eu terminei a minha corrida, eu, portanto, fui um atleta exemplar. Nós vivemos uma cultura de evasão, a desistência, dependendo do curso em uma instituição, numa faculdade, 30% dos que ingressam provavelmente não vão terminar aquele curso. Infelizmente, na vida nós também somos assim. Quantas coisas nós não começamos, mas nós não vamos concluir. Quantos trabalhos, quantos projetos que nasce, que aquece os nossos corações, que faz com que os nossos olhos saltem, só que quando vai se esfriando, passa um tempo, parece que a gente não colhe os resultados esperados, então a gente desiste. E na vida cristã não pode ser assim. A nossa caminhada, ela não tem como objetivo olhar para trás. A carreira cristã, ela é firme. Você precisa prosseguir a fim de terminá-la, a fim de alcançar, de chegar, e então a bandeirada final, ela é erguida para você. Complete a sua carreira, assim como Cristo completou, assim como o apóstolo Paulo completou, assim como muitos heróis da fé completaram, assim como muitos ainda hoje estão completando. Você precisa terminar, você precisa concluir. Quando um homem saía com uma cruz nas costas na Palestina, todos sabiam que o seu caminho era um caminho sem volta. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, aquele que deve seguir, que quer seguir-me, ele deve tomar a sua cruz. E a ideia de um caminho sem volta. Você precisa perseverar, complete a sua carreira. Paulo está dizendo aqui: olha, eu cumpri o meu ministério, eu fui fiel, eu fui obediente, eu fui até o fim. Ele exorta Timóteo e também a nós para fazermos o mesmo. Que desafio
que nós temos, meus irmãos. Que desafio diário, o de não deixar para amanhã o que nós devemos e precisamos fazer hoje, para você ter uma vida cristã, espiritual, vitoriosa. Você precisa completar a sua carreira. Tem gente que começou a corrida, mas ainda não está caminhando. Tem gente que está parado. Tem gente que parou para beber água e não voltou para a corrida ainda. O Senhor quer que nós concluamos. Quantos poderão olhar para trás e dizer, como o apóstolo Paulo, eu completei a carreira, eu fui fiel, eu permaneci, eu fui até o fim. Não importa, irmão, irmã, os desafios que você tem enfrentado na sua vida cristã, as suas lutas. Quero dizer para você que as nossas tribulações, elas não nos dão margem para desanimarmos quanto à vida cristã. Ao contrário, nós deveríamos ser fortalecidos pelo Senhor para a fim de completar, para a fim de terminar aquilo que nós começamos. Nós queremos que o Senhor faça uma grande obra nas nossas vidas. Senhor, termine o que o Senhor começou em nós, mas é uma obra que precisa de nós também. Nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir. Seja um combatente, um bom combatente, seja um atleta exemplar. E a terceira convicção que nortearam a vida do apóstolo Paulo para uma vida espiritual vitoriosa, seja um crente firme. Combati o bom combate, completei a carreira, mas eu também guardei a minha fé guardada. Veja com os olhos da fé, os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus Cristo, te aguardando, como Estevão fez quando morria por Cristo. Você pode imaginar isso? Creia, mesmo que o fogo dos homens te consuma. Creia, não olhe para trás, não desanime, nunca deixe de acreditar na ação de Deus. Paulo passou por verdadeiras e penosas lutas espirituais. No entanto, nada abalou a sua fé. A sua fé foi guardada. Ele guardou. Ele aguardou como se estivesse guardando um tesouro. Você tem a sua fé como algo valioso. Você aguarda. Você não deixa que as dificuldades, você não deixa que as questões, que o mundo engula a sua fé. Como você tem lidado com isso? O apóstolo não permitiu que as provações, que nada lhe tirasse a fé viva no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia em quem ele bem cria. Que vai dizer, versículo 12 do capítulo 2, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Paulo conhecia, ele correu com perseverança, mas também tinha uma fé inabalável, uma fé inquebrável. Nenhum vento de doutrina tirava a firmeza do apóstolo Paulo. Ele era um crente firme, ele era um crente fiel, ele sabia muito bem para onde ele estava indo, quem o aguardava. Ninguém tirava de Paulo aquilo que ele havia aprendido sobre Jesus Cristo. Ele mesmo nos orienta para guardarmos o que aprendemos. A fé que foi dada aos santos, e ela deve ser guardada e não perdida por causa de futilidades. O Espírito Santo nos ajuda
a guardar esse tesouro. Então, guarde a sua fé até o fim, porque o justo viverá pela sua fé. É por causa da sua fé que você será fortalecido nos dias de dificuldade. É pela sua fé que você se encontrará fiel quando o Senhor vier te buscar. Você tem sido um crente fiel? Você tem sido grato a Ele pela fé que Ele tem lhe dado? O que você acha disso? A Bíblia nos ensina, para a gente concluir, que o nosso coração, ele pode fazer planos. Nós planejamos muitas coisas, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Tudo, absolutamente tudo, na vida do apóstolo Paulo, apontava para Jesus Cristo. Ele tinha um alvo, e assim deve ser com você também. Sua vida deve ser dirigida, deve ser orientada por Deus. Não tenha uma vida desgraçada, uma vida sem sal, uma vida cristã sem gosto. Jesus vai dizer que nós somos sal e luz do mundo, e nós precisamos mostrar para esse mundo, para as pessoas, para os perdidos, para os marginalizados, para as prostitutas, para todo mundo, que nós somos sal, que nós somos luzes. Você tem a sua vida apontada para Cristo? Você tem discernimento? Você tem tido perseverança? Você tem combatido o bom combate? Você tem sido fiel? A sua vida cristã, ela tem intenção? Gostaria que você curvasse a sua cabeça aí, na sua casa, e meditasse um pouco nesse versículo. Versículo fácil de decorar. Segunda carta a Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quero te incentivar a pensar durante essa semana nesse versículo. De que maneira você aplica eles à sua vida? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, presença santa. Nós reconhecemos que para termos uma vida vitoriosa, uma vida vistosa, bonita, espiritualmente falando, nós precisamos caminhar com o Senhor, Pai. Nós precisamos combater o combate certo. Nós precisamos dar prosseguimento em nossa caminhada. E por fim, precisamos também guardar a nossa fé, porque são tantos os ladrões de fé, os desanimadores, os que tentam, de alguma forma, minar o nosso conceito real sobre Deus, sobre a vida cristã. Fortaleça, Senhor, os irmãos e as irmãs que me assistem agora, que eles venham refletir muito no real sentido da vida cristã que eles têm levado. Não deixe, em nome de Jesus, que eles vivam uma vida desregada, uma vida desbalanceada. No nome de Jesus, Deus, faça uma obra grandiosa, uma obra que somente o Senhor pode fazer, obra que homem nenhum faz, mas que o Senhor tem todo o poder para ministrar e realmente fazer acontecer, Deus. É assim que nós oramos com fé, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico?
olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.